Fala galera do segundo ano, aula de matemática. Nós estamos estudando geometria espacial, prismas. Temos aí uma atividade, né, pessoal, da página 203 do livro, certo? Coleção Manuel Paiva, Matemática Paiva, segundo ano. Então, página 203, questão 4 nos diz: cada aresta lateral de um prisma hexagonal regular mede 12 dm, né, que são decímetros. E cada aresta da base mede 8 decímetros. Vamos lá então calcular o que se pede, mas antes vamos relembrar o que é um prisma hexagonal. Então, pessoal, nós temos aqui a representação de um prisma hexagonal, ou seja, aquele prisma onde tem na sua base, né, um sólido geométrico, aliás, uma figura geométrica, né, um polígono, né, de 6 lados, certo? Então, o próprio prisma terá 6 lados, ou seja, 6 faces, né, laterais de mesma medida, ok? Que ele é regular. Então, na questão, nós vemos que ele mede 8 dm aqui embaixo, e mede 12 dm aqui ao lado, né, que é a altura, ok? Então, vamos usar essas medidas para calcular o que se pede. De acordo com a questão, na letra A, pede a área de uma face. Então, somente a área de uma face. Então, trazendo para cá uma face, galera, é exatamente aquilo que a gente estava vendo ali, Vai ser 8 dm, né, por 12 dm. Então, se é um retângulo, como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura. Então, a área de uma face vai ser 8 vezes 12. Logo, 8 vezes 12, né? 8 vezes 2 são 16, vai 1. 8 vezes 1, 8, né? Mais 1, 9, 96 dm quadrados. Certo? 96 decímetros quadrados. Então, aqui no caso a área de uma face somente, certo? 96 decímetros quadrados. Ok? Então, aqui o item A. Então, galera, no item B nos pede, né, para nós calcularmos a área de uma base, né? Então, lembrando que a base ela é um hexágono, né, semelhante a isso aqui que a gente está vendo. E que um hexágono, pessoal, ele pode ser dividido em 6 triângulos equiláteros. E que para a gente calcular a área do triângulo equilátero, né, eu vou ter que pegar o lado, né, vezes 4 raiz de 3 sobre 2. Então, um lado, aliás, a área de um triângulo equilátero é o lado, né, que multiplica 4 raiz de 3 sobre 2, ok? Então, isso aqui é a formulazinha básica. Beleza? Então, como o lado ele vale 8, né, de acordo com o enunciado, ele vale 8, então eu vou aplicar essa fórmula aqui. Só que eles são 6, né, pessoal? São 6 triângulos, então eu já vou aplicar direto. A área da base vai ser igual a 6, que multiplica 8, que multiplica 4 raiz de 3, dividido por 2, ok? Então, eu posso fazer aqui, a divisão do 6 por 2, né, ou do 4 por 2. Então, ficaria 3 aqui, né, 3 vezes 8 são 24, né? 24 vezes 4, fazer aqui do lado. 24 vezes 4, 4 vezes 4 são 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 9. Então, 96, né? 96 raiz de 3, é isso mesmo? Só uma pausa aqui para conferir. Pessoal, o cachorro aqui tá meio adoidado aqui. Então, a área da base é 96, né? Raiz de 3 dm ao quadrado, ok? Então, 96 raiz de 3 dm ao quadrado. Como não tem, né, um item a ser escolhido, né? Então, vamos deixar assim mesmo. Se tivesse, a gente teria que multiplicar por 1,72, né? Vamos lá. Já no item C, pede-se a área lateral, certo? A área lateral. Então, a área lateral, né, a L, é você pegar os 6 lados, né, que são apresentados aqui. São apresentados 6 lados, né? Vamos dividir aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Sendo que aqui embaixo, né, ele vale 8, né? Aqui em cima ele vale 12, né? Ou seja, a base é 8, né? A altura é 12.
Então a gente pode, né, fazer aqui, né, 6 vezes 8 são 48, né, 48 vezes 12, certo? Porque aqui ó, vai ter 8, 8, 8, 8, né, 8, 8. Então esses 8 aqui juntos, né, ó, 6 vezes 8 dá 48. Então a gente pode pegar, né, o 48 vezes 12, né, que é a base vezes a altura. Então 2 vezes 8 são 16. Vai 1, né? 2 vezes 4, 8, 9. 1 vezes 8 é 8, 1 vezes 4 é 4. Então, nós teremos ali 576, né, na área lateral. Então, lateral, 576 decímetros quadrados. Ok? Então, essa é a área lateral do prisma hexagonal, né, da questão. Já no item D, nós pedimos a área total. Então, a área total é o quê? Você pegar a área total é a 2 vezes a área da base, né, porque são 2 bases, mais a área lateral. Então, a área da base que nós encontramos lá deu 96, não é isso? Então, deu 96. Então, vai ser 2 vezes 96, raiz de 3, né? Mais a área lateral que nós encontramos agora, que dá 576 decímetros, né? Vou tirar esse decímetro aqui. Ok? Então, pessoal, para ficar exato, né, que nem eu estou falando para vocês, né, a gente sabe que a raiz quadrada de 3, né, raiz quadrada de 3, ela é aproximadamente, é que nós temos aí a aproximação de 1,73, certo? Então, eu poderia pegar isso aqui, né, e fazer logo a conversão, ó, 2 vezes 96, né, ó, vezes 1,73, que aqui já encontraríamos 332, nessa multiplicaçãozinha aqui, ó, 332,16, mais os 576, certo? Então, adicionado ali de 576, então teríamos 908, ok? Então, 908,16 decímetros quadrados, certo? Mas se você quiser deixar assim mesmo, certo? Ó, pode deixar. 2 vezes 96, raiz de 3, mais 576, ok? Então, aqui é a resposta, né, da questão número 4, a questão número 5. Nós temos como se fosse um hexágono cortado ao meio, certo? Um hexágono cortado ao meio, mais ou menos isso aqui, ó. Não vai ficar legal. Vamos lá, fazer de novo aqui, se consigo. Então, isso aqui. Então, pessoal, vocês podem ter aí uma interferência do meu cachorro aqui, certo? Que ele está assim um pouco meio que agitado. Ó, seria isso aqui, né? Ó. Beleza? Ó. Então aqui eu tenho 6, né? Ó. 5, 5, 10 a altura, 12 aqui, ó. Certo? Então vamos lá. Então, galera, só dando uma pausa aqui para os cachorros vão atrapalhar. Então, pessoal, no caso aqui se pede a área lateral. Então, a área lateral, né, seria o quê? Seria o 12 mais o 5 mais o 5 mais o 6, né, ó, que são todos os lados, né, ó, vezes a altura, que é 12. Opa, não vai sair o 12 aqui, mas você sabe que é 12 ali, certo? Ó, vezes 12, ok? Então, como eu tenho ali 12 mais 5 mais 5 mais 6, 28, né? Então, a área lateral vai ser o quê? 28 vezes 12 não, pessoal, é 10, né? Ó, 28 vezes 10. Deixa eu voltar aqui. Certo? Aqui não é 12, é 10. Então, a área lateral vai ser o quê? 28 vezes 10. Pessoal, desculpa aí o barulho, que é, em casa é assim mesmo. Então, 280, no caso, ela é centímetro, né? Então, centímetros quadrados, ok? Então, isso aqui é a resposta do item A. No item B, certo? Pede para que nós calculemos a área, deixa eu ver aqui, a área total, certo? Então, já tenho a área da base, não, tenho só a área lateral, não é isso que eu tenho? Isso, a área lateral 280. Então, para termos a área total, nós temos que encontrar também a área da base, né? Como é que é a base aí? Ó? A base, ela é um trapézio, né? Ó, onde a base menor vale 6 e a base maior vale 12. E aqui eu tenho 10, né? Aliás, tenho 5, né?
e não tem uma altura, pessoal. Então não tem uma altura. Então eu vou trazer ela aqui, ó, nesse formato aqui, ó. Pronto, vai ficar mais fácil de entender. Certo? Fica mais fácil de entender. Aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 6. E a altura? Quanto é a altura? Não tenho, pessoal. Certo? Então eu vou ter que calcular a altura disso aqui. Para calcular a altura, eu vou pegar somente uma partezinha desse aqui, ó, só essa parte aqui, por exemplo. Aqui eu sei que vale 5, né? Essa partezinha aqui, pessoal, vale 3. Por que vale 3? Ó? Se aqui eu tenho 6, né? Nesse trecho aqui, ó, vale 6. Vou até usar a caneta aqui, ó. Esse trecho aqui ele vale 6, ó, então também aqui vai valer 6. Como é 12 no total, ó, então 3 para um lado, 3 para o outro. Certo? Fazendo um total de, ó, 3 mais 6 mais 3, 12, certo? Então, vou pegar somente esse trechozinho aqui, somente esse triângulo retângulo aqui. Então, pegando esse triângulo retângulo, eu vou calcular a altura. Beleza? Vou calcular a altura. Então, já sei que pelo teorema de Pitágoras, 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, eu terei 25, né, ó, igual a x ao quadrado mais 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 25 menos o 9. Então, x ao quadrado vai ser igual a 16. Logo, x vai ser igual a 4. Então, a altura, né, desse prisma, aliás, desse trapézio é 4 centímetros. Okay? É a altura. Então, vou apagar aqui, ó. Já descobri qual é a altura, então beleza. Vamos lá, então, calcular a área dele, né? Então, aqui a altura é 4. Então, sei que a área de um trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes a altura encontrada, que é 4, dividido por 2. Já posso pegar esse 4 e dividir por esse 2 aqui, dá 2, né? Ó. Então, nós temos que 12 mais 6 são 18. 18 vezes 2 dá 36. Então, a área da base é 36 centímetros quadrados. Está respondido? Obviamente que não, né, galera? Por que não está respondido? Porque a área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então, a área total aqui, ó, vai ser o quê? 2 vezes 36 mais os 280 encontrado anteriormente. Ó. Então, a área total vai ser 2 vezes 36 dá 72. 72 mais 280, que dá 352. Então, a área total, 352 centímetros quadrados. Pronto, essa é a resposta. Ok, pessoal? Então, parabéns, né, a você que acertou. Se não, não tem problema, estamos para aprender. Ok, vamos lá continuar o nosso estudo de hoje com paralelepípedo reto retângulo, página 200. Então, galerinha, para a gente continuar aqui o nosso assunto, né, nós vamos aí para paralelepípedo, usando aqui o site conhecimentocientifico.com, ok? Então, pessoal, paralelepípedo é todo prisma cujas bases são paralelogramos. Então, as bases de um paralelepípedo são paralelogramos. Um paralelepípedo ele é reto se as suas arestas laterais são perpendiculares às bases, ou seja, formando um ângulo de 90 graus, certo? E um paralelepípedo reto retângulo é todo prisma reto cujas bases são retângulos. Okay? Então, é um prisma de base retangular. Beleza? Então, vamos lá ver algumas características, algumas fórmulas. Certo? Então, nós temos aqui exemplo de paralelepípedo, né? Ó, aplicado em calçamentos, né, de ruas. Certo? Então, paralelepípedo é um sólido geométrico, né, tridimensional que faz parte do conjunto dos prismas. Sendo assim, para que um prisma seja considerado um paralelepípedo, é necessário que suas bases sejam paralelogramos, ou seja, polígono de 4 faces. Dessa forma, eles são sólidos geométricos formados por um conjunto de segmentos de reta, paralelos a uma reta, onde suas extremidades ficam em um paralelogramo e em um plano paralelo. Assim, paralelepípedos são prismas cuja base é um paralelogramo, além de um
hexaedro, né, com faces paralelas e em formato de paralelogramo. Então, vamos entender, né, o que é um paralelepípedo e conhecer suas fórmulas geométricas, né? Vamos lá, então, para os elementos de um paralelepípedo. Então, pessoal, um paralelepípedo, como exemplo aqui, ó, ele tem, obviamente, as faces, né? Ele possui 6 faces, né, contando aí com as bases, né? Porque nós temos as laterais e as bases. Tem, obviamente, os vértices e tem as arestas, né? Como todo poliedro, né? Todo prismas que nós vimos até agora, né? Todo, certo? Então, vamos lá, né? Verificar aqui, ó, a classificação, certo? Como no nosso caso aqui, o livro traz o paralelepípedo reto, é quando as faces laterais são perpendiculares, ou seja, ó, por exemplo, as faces laterais, ó, aqui elas, não vai dar para a gente ver a figura toda não, certo? Mas aqui, ó, vamos supor que aqui esteja um plano, certo? Aqui é um plano, certo? Um plano qualquer. Então, olha, desse plano surgem as retas G e F. Essas retas, elas formam ângulos de 90 graus com esse plano, certo? Então, por isso, né, que nós chamamos reto, certo? Por isso nós chamamos paralelepípedo retângulo, porque ele forma ângulos retos, ângulos de 90 graus com o plano, ok? Beleza? Então, olha, o livro de vocês traz aí, pessoal, que é o oblíquo, né, que a gente não vai tratar agora nesse momento, certo? A planificação deles, né, ó, acontece dessa forma, certo? Como se fosse uma caixa de sapatos, né, por exemplo, ok? As formas, né, pessoal? A área da base, né, como ela é uma figura geométrica plana, né, base vezes altura, certo? Base vezes altura. A área lateral, né, como nós já vimos nos prismas anteriores, né, é semelhante também. E o que nos vai importar nesse momento, pessoal, é a diagonal, certo? A diagonal não da face, mas a diagonal do paralelepípedo mesmo, certo? Mas antes, pessoal, deixa eu mostrar para vocês essa formulazinha aqui, ó. Essa fórmula aqui é para a gente calcular a área total de um paralelepípedo, né, reto, certo? Que é você pegar, né, a área total 2 vezes A vezes B mais A vezes C mais B vezes C, certo? Então aqui você já calcula a área total. Mas o que nos interessa é isso aqui, pessoal, a diagonal, ó. Certo? O que é a diagonal? Né? Exatamente essa reta aí, ó, que vai cruzar, né, de um vértice a um vértice oposto no lado oposto, obviamente, né? E ele segue uma formulazinha, certo? Essa fórmula é o quê? É os valores, né, da altura, largura e comprimento, né, ao quadrado, certo? Então, é a raiz quadrada de A ao quadrado, ou seja, vamos supor que seja a altura, né, mais base ao quadrado, mais largura ao quadrado, certo? Então, você vai pegar as 3 medidas, ó, A, B e C, certo? Resolvendo essa formulazinha aqui, ó, certo? Como aqui nós temos ao quadrado, né, ó, certo? Ele já vai passar em forma de raiz, certo? Então, a diagonal, ela já pode ser definida como a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Okay? Então, você já pode definir assim conforme aí tem no livro de vocês na página 204, ok? Então, aqui, né, o resumo aqui, ó, da fórmulazinha que eu estava falando para vocês, né, ó, 2AB mais 2AC mais 2BC, certo? Que é o cálculo da área total. E eu vou deixar para vocês verem aí, pessoal, o exemplo aí na página 205, certo? Nós temos ali as dimensões de um paralelepípedo. Vou até abrir aqui o quadro, certo? Não vou mostrar para vocês, obviamente, né, a resolução, a figura que tem lá, certo? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Vou fazer mais ou menos aqui, vamos ver se dá para a gente fazer, certo? Para não ficar só nas palavras aqui, vamos lá. Não vai ficar legal, né, pessoal? Porque não tem as medidas exatas, né? Mas vamos lá, vamos supor que aqui eu tenho um paralelepípedo, que aqui eu tenho 20 centímetros de, né, comprimento, tenho aqui 12 centímetros de largura e 9 centímetros de altura, certo? Vamos supor que sejam as medidas que tem lá no livro, certo, pessoal? No exemplo. Então aqui é 9. 9, 12 e 20. Para me calcular a diagonal, né, desse paralelepípedo, o que é a diagonal? Ó? A reta que vai surgir, vou colocar aqui um vermelho, ó. Por exemplo, ó, desse vértice aqui, ó,
esse vértice aqui, ó, a esse vértice aqui, ó, ou seja, a reta que vai cruzar aqui, certo? Por dentro da figura, ou, né, qualquer outro vértice, ó, desse vértice para esse vértice aqui, ainda vai cruzar por dentro aqui, beleza? Então, como é que calcula? A diagonal vai ser igual a raiz quadrada, né, ó, de 20 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 9 ao quadrado. Resolvendo isso aqui tudo, pessoal, vou chegar a 625. Então, raiz quadrada de 625. E nós sabemos que a raiz quadrada de 625 dá 25. Então, a diagonal mede 25 centímetros. Ok? Então, caem algumas questões envolvendo esse assunto. Nós temos também um exemplo resolvido aí da área total. Certo? Da área total. Então, como é que eu calculo a área total? Simples. Vamos supor aqui outros valores aqui, ó. Vamos usar a mesma figura. Vamos dizer que isso aqui vale 8 decímetros. Isso aqui vale 6 decímetros. E ali na altura 3 decímetros. Vamos lá. Como é que calcula a área? Você viu lá que a área total é o quê? 2 vezes, né? A vezes B, né? Ou seja, vamos fazer assim, ó. 2 vezes, ó. 8 vezes 6, mais 2 vezes 8 vezes 3, mais 2 vezes 6 vezes 3. Por quê, pessoal? Olha só. A área total, ó, 2 vezes AB, mais 2 vezes AC, mais 2 vezes BC. Certo? AB, AC, BC. Ok? Então, ó. AB, né, 8 vezes 6, AC, 8 vezes 3, e B, né, que é o 6 vezes 3. Ok? Então, multiplicando aqui, né, ó, tudo isso, eu vou chegar a 180. Certo? Então, a área total é igual a 180 decímetros quadrados. Ok? Então, pessoal, também o livro de vocês traz aí o cálculo de volume, certo? Volume eu vou deixar para a gente explicar na próxima aula aí, ok? Então você vai tentar resolver agora, lá da página 208, a questão número 8, a questão número 9. Vamos ver se dá para fazer a 10 também. Não, a 10 já é o volume, certo? A 10 já é o volume, mas dá para fazer a 11. Ok? Então, a página, atividade, ó, da página 208, as questões 8, 9, a 10, como eu falei, determina o volume, né? Então, você não vai fazer a 10 não, vai fazer a 11. Vai fazer a 11. A 11 também vai ter volume. Vamos então fechar somente na 8 e na 9, ok? Então, questão 8 e 9. Na próxima aula eu explico aí sobre volume, senão vai ficar uma aula muito extensa. Valeu, galera!